ontem ela foi para o Tribunal de Justiça para assinar o termo e dizer ok, né? Eu concordo com essas medidas cautelares para poder viajar para São Paulo e para casa dela cumprir essa prisão domiciliar. Todo mundo achava que ia ser assim. No fim das contas, ela voltou para a prisão. Então vamos por partes. As medidas cautelares, né, que o desembargador listou para elas começam a vigorar no momento em que ele publica esse documento, ou seja, quando ela saiu daqui, né, aos berros, gritando tudo que ela falou lá fora, elas já estavam valendo ou não? Veja só, a priori, quando essas medidas elas são informadas à pessoa, né, no caso a ré, ela teria que assinar um termo de compromisso. Então, eu leio essas cautelares, eu entendo essas cautelares e aí estou assinando aqui para dizer que eu estou comprometida com este cumprimento. No entanto, uma dessas cautelares, que era o não falar com a imprensa e etc., que muito possivelmente, né, deve ter sido informado pelos advogados, por todo mundo que estava assistindo ela. Ela é uma pessoa que ela tem conhecimento jurídico também. Então, em tese, ela, embora não tivesse formalmente, né, dito que tinha a sapiência dessas cautelares e que iria se comprometer em cumpri-las, ela já tinha esse conhecimento, mas se está ponderando a ilegalidade dessa prisão, um dos fundamentos que está ponderando essa ilegalidade dessa prisão seria justamente porque ela não teria ainda assinado esse termo. Formalmente, porque a gente precisa entender que no processo as coisas elas têm procedimentos, eles têm formalidades, ritos que devem ser cumpridos. Então, do mesmo jeito que se levou em consideração, né, a quebra pelo judiciário, por ela ter dado entrevista e ter ali manifestado a sua indignação e etc., como uma quebra de cautelar, sem considerar, por exemplo, contextos, porque a gente está falando. É bom que a gente se coloque também nessa posição. A gente está falando de uma pessoa que ela está sendo acusada e que ela acredita que está sendo acusada de forma injusta. Então, não foi levado em consideração esse contexto e é importante que a gente saiba também que não necessariamente quando uma pessoa ela quebra, digamos que tivesse no procedimento todo legal, todo formalzinho, ainda assim, quando há uma quebra de uma medida cautelar, não necessariamente você vai direto para a medida mais severa. A gente tem vários casos em que há uma quebra da cautelar e a pessoa ela pode levar um puxão de orelha, acumular esse tipo de coisa. Ela poderia, chegando lá ao tribunal, tendo acesso, no momento de assinatura desse termo, discordar de alguma medida cautelar, por exemplo? Veja, quanto à defesa, a defesa poderia ter arguído qualquer coisa em relação àquela cautelar. Inclusive, quando as cautelares elas foram manifestadas, se discutiu a legalidade daquelas cautelares porque elas transcendem aquilo que tem de previsão no Código de Processo Penal, né? Então, poderia haver uma inconformidade. A defesa poderia dizer, não, a gente não concorda aqui com essas cautelares, e aí se manter aqui a prisão preventiva, porque a forma que o judiciário, ele converte, né, que não é na verdade uma conversão tecnicamente falando, mas só para vocês entenderem, ele converte essa prisão dentro de unidade para uma prisão domiciliar, ele fala, olha, eu vou fazer isso, mas eu quero que você faça isso, isso e isso. Se a parte não concorda, então vamos manter do jeito que está, que é dentro de unidade. Há alguma medida de urgência que a defesa possa fazer para tirar a Deolane de lá de Buíque? Veja, a gente tem algumas medidas para transferência. Agora, propriamente, eu acredito, e aí é sempre importante que a população ela entenda que a gente vai dando esses posicionamentos sem a gente ter acesso aos autos. Então, todas as informações que a gente passa são informações que são baseadas muito no que a imprensa, inclusive, traz de informação para a gente. Ela pode ser requerida, tanto a volta dela para cá, como a ida dela para São Paulo, inclusive porque está se argumentando que essa ida para Buíque, que é uma unidade que é superlotada, que ela tem suas complexidades, teria sido uma forma também de retaliar a atitude dela. Não só retirar o benefício da prisão domiciliar, como também agora você vai para uma unidade que é distante, etc., para demonstrar uma certa força, digamos assim, do judiciário.